Vamos falar um pouco também do Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro foi um castigo, né? No final do jogo, aos 48 do segundo tempo, não, faltavam 15 segundos, não foram 5 de acréscimo, então o gol foi aos 49. Foram 5 de acréscimo, faltando 15 segundos para terminar o tempo extra dado pelo árbitro. O Cruzeiro tomou o gol que decretou a derrota hoje lá na Argentina contra o Santa Fé. Mas se o gol fosse acontecer de algum dos lados, naturalmente seria do lado argentino, né? É verdade, foi quem criou mais, quem tentou mais durante todo o jogo, né? Tem uma questão que eu estava vendo o jogo pensando sobre ela, assim, se a gente pegar jogos oficiais... Esse é o gol que foi anulado, né, Mansur? Por impedimento. O Bandeira já tinha dado no campo e o VAR confirmou. É um impedimento apertado, né? Mas o gol foi anulado no primeiro tempo, finalzinho do primeiro tempo. Exato. É que a gente, às vezes, nessa ciranda louca do futebol brasileiro, a gente tem alguns detalhes que escapam, né? Se a gente pegar só os jogos oficiais com o time titular, porque a estreia do Leonardo Jardim, o Cruzeiro botou um time em reserva, era um jogo do Campeonato Mineiro, esse é o quarto jogo. Teve o jogo com o Mirassol, teve os 2 jogos das semifinais do Mineiro. E, evidentemente, teve um tempo aí nesse meio período. O Cruzeiro fez um amistoso com o Bragantino, né? Foi. Mas, enfim, isso dá 1 mês e meio de trabalho. E, para mim, o retrato desse trabalho ainda embrionário é uma busca por equilíbrio. A formação do Cruzeiro que jogou a estreia do campeonato com o Mirassol foi uma formação que serviu para o Cruzeiro construir as oportunidades de gol para ganhar o jogo, mas também cedeu muito atrás. Né? Especialmente no segundo tempo, né? O Mirassol teve chances para mudar o resultado. A de hoje, ela passou longo tempo se protegendo, evitou em muitos momentos chances muito claras, né, do União Santa Fé, mas jogou pouco. Então essa busca de equilíbrio, que eu acho que é o desafio que o Leonardo Jardim vai precisar vencer a partir de agora. Existe um elenco ali com boas opções. E uma das coisas que o Cruzeiro sofreu no jogo contra o Mirassol, tomou até um gol, bola parada, defensiva, e bola no alto, né? O Cruzeiro tem sofrido bastante com cruzamentos, né? Sofreu isso contra o Mirassol e hoje tomou um gol de cruzamento, bola parada defensiva. Então é muita concentração, o Cruzeiro ainda busca uma identidade, né? Busca um time ideal. Mas eu vi um jogo muito equilibrado, mas mais pro lado da equipe do Santa Fé para buscar mais o gol. Estava mais perto do gol do que o Cruzeiro, né? Podia ser um jogo de 0-0 que não estava nada fora do roteiro. Foi um bom jogo, né? Não foi um bom jogo lá. Mas é que, naturalmente, foi tendo mais volume o time argentino, mais tempo, e o Cruzeiro estava com dificuldade com bola. O time que jogou contra o Mirassol na estreia do Brasileiro tinha Dudu, Gabigol, 4 mudanças. Caio Jorge e Wanderson na frente. Hoje ele abriu mão de um desses, em tese, atacantes, né? Colocou o Christian partindo do lado direito para ser esse meio campista que parte do lado, tentando ter um pouquinho mais de consistência. Certamente ele imaginou um jogo diferente do que ia ser o jogo em casa contra o Mirassol. E fez a troca do Caio Jorge pelo Lautaro Dias. E botou um zagueiro, né? O Vidalba na lateral esquerda. O Vidalba foi para a lateral esquerda, não jogou o Kaique. Né? Isso. Impressionante como o Marlon perdeu espaço, né? Porque o Marlon era um dos ótimos laterais esquerdos do Brasil e aparentemente caiu em desgraça por lá, né? Houve a possibilidade de uma negociação com o Grêmio, né? Que não se confirmou, o negócio não saiu e ele não tem conseguido nem entrar nos jogos, né? Mas isso é a escolha do treinador, eu acho. É característica dele, ele prefere mais um zagueiro barra lateral, né? Do que propriamente um lateral, né, da posição mesmo, né? E o Marlon realmente perdeu ali um pouquinho do seu espaço, mas é tentar conquistar o treinador durante os treinamentos, cara, não tem jeito. Muda perfil, muda o jeito de trabalhar e o treinador às vezes prefere um cara mais defensivo para dar mais liberdade pro Dudu, que joga ali na frente dele, pro Wanderson, pros pontas mesmo que jogam na frente dele, para dar mais sustentação aqui na zaga e conseguir dar mais liberdade para esses jogadores. Então, recuperar o seu espaço dentro do treinamento, mas eu vejo mais esse pensamento do Leonardo Jardim, assim, um zagueiro barra lateral para jogar ali, para dar sustentação e dar mais liberdade pro ponta. Eu acho que hoje teve muito problema também na saída de bola, né? O Cruzeiro foi muito mal ali para sair com a bola de trás, havia uma boa pressão do Santa Fé, uma pressão organizada, mas o Cruzeiro foi quase que incapaz de sair com uma bola mais limpa. Engraçado como o Wallace não consegue se firmar como esse jogador. Eu achei o Wallace lento. Então, ele parece que ele não tem conseguido responder dentro dos jogos. O nível dele quando saiu
Sim. de um volante que dava muita segurança, mas não só sem bola, mas que você entregava a bola a ele na saída e o jogo continuava, até agora, nessa passagem dele pelo Cruzeiro, ele ainda não conseguiu se estabelecer. O Gamarra também achei que fez um jogo ruim hoje, né? O Wallace é um jogador que eu joguei junto. Ele tinha acabado de subir no Grêmio e a gente jogou junto. Realmente, muito bem, né? Ele é muita qualidade para sair jogando e está tendo muita dificuldade. Eu até comentei contigo, ele precisa de jogos, precisa de rodagem, precisa pegar o ritmo de jogo mais rápido, né? Já está desde o ano passado aqui, então não pode ser desculpa só pela para voltar ao futebol brasileiro, né? Adaptação, mas realmente ele precisa acelerar um pouquinho o passo, porque Matheus Henrique é um jogador rápido, perna rápida, Romero é perna rápida. E ele foi outra mudança de hoje, né? Isso. Jogou o Lucas Romero e não jogou o Matheus Henrique. E é um jogador entrou no segundo tempo, né, o Mateuzinho, que precisa ser um pouquinho mais rápido para essa saída de bola sair mais com fluidez, né? Realmente não está saindo o Cruzeiro. Mas eu acho que a outra questão, de fato, é também o equilíbrio. Essa é uma questão que deve estar muito na cabeça do Leonardo Jardim. O Cruzeiro fez um mercado que tem algumas grifes, né? Mas não é simples achar um time que consiga juntar qualidade técnica com equilíbrio com e sem bola. É desafiador, assim. Embora tenha bons jogadores, inclusive de contenção no meio-campo, né? Para ajudar se você quiser, nessa se você for, proteção. o tipo do desafio, assim, se você for juntar a melhor qualidade técnica do elenco, especialmente o setor ofensivo, o time pode tender a se desequilibrar. Então, o trabalho do treinador é acomodar essas questões. Inclusive, por exemplo, hoje ele não teve o Matheus Pereira, sequer no banco. Ele começou no banco no jogo contra o Mirassol, né, no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Entrou até bem no segundo tempo, Matheus Pereira. Hoje sequer esteve no banco. E é um jogador que, de repente, né, até na questão de mudar um pouco a característica, o estilo, ele normalmente joga mais centralizado, mas você pode usá-lo, por exemplo, partindo de um dos lados, né? Fez isso em parte do ano passado. Exato. Então, há opções, né? E você tem jogadores de características variadas aí para tentar mexer o quanto for nesse time para deixá-lo equilibrado e forte, né? O Matheus Pereira é o jogador cerebral, né? O jogador que vai pensar o jogo, vai parar a bola, que muitos clubes brasileiros não têm. E esse jogador, mas ele precisa saber também o quão ele está querendo, o quão ele quer estar no Cruzeiro. Deixou o torcedor na dúvida. Né? E aí ele entrou muito bem contra o Mirassol, né? No segundo tempo, realmente entrou muito bem. E hoje não esteve para ajudar seu time. Então, o Matheus Pereira tem muita qualidade, mas precisa estar de cabeça boa para ajudar o Cruzeiro. Outro detalhe que é alarmante em relação ao Cruzeiro, nos 12 jogos que o Cruzeiro fez na temporada até aqui, só não levou gol em um. É o tal do equilíbrio. Foram 10 gols, 11 gols sendo vazados. 11 jogos seguidos sendo vazado, né? Tendo seu goleiro tomando pelo menos um gol. Então é algo que precisa ser corrigido para que o Cruzeiro sofra menos durante os jogos, porque quase que sempre você já sai perdendo de 1-0, né? Você é sempre obrigado a fazer 2 para conseguir ganhar as partidas, porque você sempre toma um. Desde o jogo contra o Tombense, né? 19 de janeiro. Isso. É muita coisa. Lembrando que no jogo do Mirassol, o primeiro tempo termina com o Cássio defendendo um pênalti, né? Verdade. O jogo poderia terminar 2-2. Verdade, bem lembrado. Então, difícil para o Cruzeiro.